Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um sábado nós estamos na sua presença, Pai. Amém, Senhor. Abençoe o pregador de hoje, o Felipe, Senhor. Que ele possa usar sempre em suas obras, Pai. Amém. Abençoe também os irmãos que estão aqui, os irmãos que não puderam estar também, Senhor. Senhor sabe de tudo. É o que eu te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer a Gabi, o Luiz. Agradecer também o Luizinho lá. O Luizinho é o nosso sonoplasta aí. Agradecer ao Rodrigues, nossa nova geração. Amém. Maranata, O Senhor vem. Ele virá. Meu nome é Felipe, para quem não conhece, sou o pai do Miguel e da Radassa, esposo da Janaína. E tenho o privilégio de estar aqui nessa manhã a convite do irmão Gesseu, que deve ser também. É o casal aí que o pastor, como é que ele chama? Não esqueci como é, mas é uma dupla aí muito importante. Então, nós temos o propósito hoje de falar sobre o que a gente vivenciou hoje, essa manhã aqui. Sobre as novas gerações. Luiz, não te esquece lá do... É importante quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente entender algumas coisas que a Bíblia nos ensina. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que entender como uma coisa primordial no estudo da Bíblia. E quando você for fazer a sua lição na escola sabatina, quando você for fazer o seu devocional, é importante você ter isso em mente. A Bíblia ela não foi escrita na nossa língua. Ela não foi escrita na nossa língua. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram para nós. Homens simples, pescadores, pedreiros, médicos, vários construtores aí de cabana e tudo mais. Homens simples, mas inspirados pela força movedora do mundo que é Deus, a força movedora de nós, é o Espírito Santo. Só que ela foi escrita em três línguas principais. Eu gostaria de perguntar para as novas gerações aí, de 1 a 20 anos, eu sei que tem poucos aqui, mas eu gostaria que um se candidatasse aí. Em quais línguas a Bíblia foi escrita originalmente? Alguém sabe me dizer? Línguas que a Bíblia foi escrita no original? Hebraico? Aramaico e grego. Muito bem, Miguel. Hebraico, aramaico e grego. Então essas são as três línguas que a nossa Bíblia ela foi escrita, E depois ela foi, assim com o avanço da imprensa, ela foi divulgada ao mundo. E hoje é o livro mais anunciado, o livro mais escrito, é o livro que está em todas as casas, mesmo às vezes não lendo, É um dos principais livros. Então, mesmo que não seja lido, mas é um dos principais livros. Então, na cultura da Bíblia, quando a gente vai para a cultura bíblica, e principalmente nesse contexto de escrito, a gente vai ver que a Bíblia ela tem uma preocupação muito séria quanto à questão da cultura. Se a gente for para a nossa cultura,
a gente vai ver que a Bíblia, ela traz diferenças da nossa cultura para a cultura bíblica. E qual que é uma das principais dessa cultura? Nós, na nossa cultura, a gente é muito egoísta, nós somos muito egoístas. A cultura aqui nossa é tudo para o eu, é tudo baseado no eu. E quer um exemplo disso? Por exemplo, hoje há muitas pessoas que vão para as academias e cuidam dos seus corpos para ficar bonitas para si, né? Porque eu ficando bonita eu vou impressionar alguém, mas é para si. Eu tenho que me achar bonita, eu tenho que me achar bonita. Na cultura bíblica não. A cultura da Bíblia é diferente, né? A pessoa ela se alimenta bem, ela se abstém de alguns alimentos, ela se cuida, porque ela pensa na próxima geração que virá. Ela pensa que ela será necessária para os seus filhos, ela pensa que ela será necessária para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, e assim uma sucessão. Então a Bíblia ela se preocupa com as gerações. E por isso quando você vai para a Bíblia, você vai ver a Bíblia falando em gerações. Você vai ver que as gerações na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela permeia, né, esse contexto da cultura, as gerações. É muito importante a gente entender isso. Jesus, né, ele é anunciado como a raiz de Davi, né, a descendência dele. Então as gerações elas são muito importantes, diferente da nossa geração, do nosso contexto aqui brasileiro, que pensa muito mais em si, pensa muito mais no eu, é uma cultura egoísta. Então, para vocês terem uma noção, essas gerações na Bíblia, elas contemplavam de 80 a 120 anos. Então, quando você vai para a Bíblia, você vai ver uma geração ela tendo entre 80 e 120 anos de duração. A gente vê que de Abraão a Davi, a gente tem 14 gerações. A gente vê que de Davi até o exílio, a gente tem 14 gerações ainda. E do exílio até Jesus, mais 14 gerações. Então, as gerações elas são importantes. E eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 34. A gente vai ver um Deus que se preocupa com as gerações. Um Deus que Ele não quer ser apenas o Deus de Abraão, mas também Ele quer ser o Deus de Isaac. Ele não quer ser somente o Deus de Abraão e Isaac, Ele quer ser o Deus de Jacó. E por isso que Ele faz uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Porque por intermédio dele as nações seriam abençoadas. Quando Ele chama Abraão para fazer a sua aliança com Abraão, Ele diz que Abraão, você será o pai de muitas nações, e a sua descendência será como a areia do mar, será como as estrelas, será uma descendência incontável. Então você vai ver um Deus que Ele se preocupa com o todo, Ele se preocupa com tudo, Ele se preocupa com todos nós. Ele é um Deus universal, Ele não é apenas um Deus egoísta. Por mais que a sua salvação seja individual, nós temos um Deus que trabalha em unidade. E nós precisamos entender isso. Abra sua Bíblia em Êxodo 34, verso 7. Amém? Vamos orar então. Grande Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra aberta. Pedimos a iluminação do Santo Espírito e a sua presença aqui nesse local. Nos ajude a entender a sua palavra, a sua vontade para a nossa vida e os propósitos, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Êxodo 34, 7 diz o seguinte: 6, vamos ler o 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não sendo o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A gente vê um Deus que faz misericórdia em 1000 gerações, mas a gente vê também um Deus que visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos. A gente vê que esse negócio de geração ele começa a ficar sério, né?
ele começa a ficar complicado. E a Bíblia, eu gostaria de trazer um exemplo de 3 gerações. 3 gerações, ali do princípio de Êxodo, a gente está no contexto de Êxodo. A geração de Moisés, a geração de Josué e a geração dos filhos de Josué. A geração de Moisés é aquela que clama a Deus, que vê as maravilhas de Deus acontecendo, ela vê as pragas, ela vê o mar vermelho abrindo, ela vê o impossível acontecendo. Deus, ele realiza para a geração de Moisés o impossível. E tudo que você imaginar de impossível, Deus realizou. O povo queria carne, Deus mandou carne cair do céu. Era impossível atravessar o mar, Deus vai lá e mostra para eles. Agora eu vou mostrar para vocês o meu poder. Ele abre o mar vermelho e eles passam agora com o pé seco no meio do mar. Essa geração, ela viu maravilhas. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você nessa manhã é que Deus, ele realiza o impossível. Nas nossas gerações, no nosso dia a dia, Deus é um Deus do impossível. Era impossível para Moisés atravessar aquele mar, mas Deus realizou o impossível. Era impossível eles serem libertados do cativeiro, do exílio ali, daquela escravidão do Egito. Deus, ele vai lá e liberta com mão forte. Era impossível para ele. Eu não sei qual será a missão impossível nessa manhã, mas Deus, ele é o Deus do impossível e ele realiza o impossível. E assim aconteceu nessa primeira geração. Deus, ele foi realizando maravilhas e foi mostrando maravilhas para aquele povo. E eles viram agora, por intermédio de Moisés, Arão e sua família, eles viram agora o poder de Deus. Tanto é que essa geração foi dada a oportunidade de ir ao monte e olhar face a face com Deus, de estar face a face com Deus. E eles não aceitaram, por medo, por temor de serem consumidos pela glória de Deus. Eles disseram: não, Moisés, vai tu. Nós não queremos, vai tu. Faz tu lá o que tem para fazer. Então, eles tiveram muitos privilégios nessa geração. Uma geração que viu a mão de Deus a todo tempo, conduzindo eles. Era uma coluna de fogo à noite, uma coluna de ar ao dia, no qual no deserto, o deserto escaldante, aquela nuvem que era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. A imagem diz isso, não, simbolizava a presença de Deus, e a Bíblia também simbolizava a presença de Deus. Ela estava ali, cuidando deles, cuidando até mesmo do ar que eles respiravam, cuidando da noite deles. A coluna de fogo servia tanto para que os animais não se aproximassem, como também para eles se manterem aquecidos, porque a noite é muito frio no deserto. Então Deus, ele cuidou extremamente dessa primeira geração e abençoou eles, essa primeira geração. E eles tinham um propósito, essa primeira geração. Essa primeira geração era chegar à terra que manava leite e mel. Era chegar na Nova Canaã, era chegar ali na Canaã prometida para eles. Mas tem um versículo bíblico que destaca essa primeira geração. Eu convido você a estar abrindo a Bíblia de vocês em Deuteronômio 1. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 1. O verso é o 30. Falando da segunda geração, né? O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho quando andaste, até chegaste a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde devereis acampar, de noite o fogo para vos mostrar o caminho, por onde a vez de andar, e de dia a nuvem. Mas o 32 é o seguinte: mas nem por isso
creste no Senhor vosso Deus. Deus, ele está ali com aquela primeira geração, e agora Moisés morre, e Arão também, e agora aquele simbolismo de liderança se perde, é passado o bastão para a segunda geração, Josué, e agora esse mesmo povo que é da primeira geração, que estava lá no deserto, que viu as maravilhas de Deus, que viu os cuidados de Deus, Deus ele levanta e diz que eles não creram no Senhor. Mesmo estando diante do Senhor, vendo as maravilhas de Deus, eles não creram no Senhor. Você vê que lamentável isso, né? Essa geração vendo as maravilhas de Deus, vendo o poder de Deus, e a Bíblia diz que eles não entraram no descanso do Senhor. Murmuração, desânimo, impersistência, né? Desistiram, reclamando, dia após dia, porque a gente quer carne, a gente não quer um maná que cai do céu, o maná já está ficando, a gente quer carne, Moisés, a gente quer água, você tirou nós de lá do Egito, aonde é que a gente tinha pelo menos um pão, agora está trazendo nós para caminhar num lugar onde a gente não tem água. E Deus fala, né? Fala, rocha. Moisés, cansado das reclamações, cansado de tudo aquilo, e um momento impetuoso, ele vai e bate na rocha, declarando assim que ele não entraria na Canaã, né? Vocês veem o quanto maléfico é o nosso pecado diante da caminhada que Deus propôs para nós. O nosso pecado, ele não só atrapalha as gerações futuras, mas também como ele afasta aqueles que estão seguindo a Deus no tempo presente. Eu não sei o que você está fazendo, o que você tem feito da sua vida religiosa, da sua vida espiritual, mas eu tenho uma coisa para dizer nessa manhã: não atrapalhe a caminhada daqueles outros. Se for para reclamar da caminhada, não reclame com Deus. Ele é o único capaz de mudar a sua caminhada. Amém. Ele é o único capaz de mudar essa caminhada. Então, essa geração viu, é passado o bastão, e o verso mesmo diz que essa geração foi dada a Josué, e Josué, por oração, ele diz que o Senhor também estaria com essa geração, da mesma maneira que esteve com a primeira geração. Ele disse: o Senhor vai pelejar por vocês, vocês estarão diante do Senhor, e Ele vai andar diante de vós, e vocês serão o povo de Deus. Assim como eles viram as maravilhas lá, nós também veremos. Moisés abriu o mar vermelho, essa geração viu o mar vermelho, o Jordão vai parar. Deus lutou muitas batalhas, Deus derrubará Jericó, e vocês não terão que lutar, vocês apenas terão que olhar e tocar a trombeta, e Deus vai mostrar o poder de Deus. Então, Deus estava também com essa segunda geração, e essa segunda geração viu o poder de Deus também, da mesma maneira que a segunda geração. Essas gerações foram abençoadas por Deus. Essa geração, ela viu também a mão de Deus sobre o povo. Ela viu que Deus abençoava os caminhos. Ela viu que a liderança de Josué é abençoada por Deus. Abre em Josué, capítulo 5, 13. Essa geração, da mesma maneira que Moisés teve o privilégio de estar com Deus, essa geração também teve o privilégio. 5:13. Amém? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo?
Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Qual menção que a gente vê lá na vida de Moisés, quando Moisés está em meio à presença de Deus, naquela sarça que não se consumia? O mesmo versículo: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E aqui o próprio Jesus, ele vem ter uma conversa com Josué. O próprio Jesus, ele demonstra para Josué, o líder daquele povo, que ele estava à frente de suas batalhas. O próprio Jesus mostra que ele estava à frente daquela geração. Jesus mostrando que ele estava à frente. Uma geração também abençoada por Deus, uma geração que viu a mão poderosa de Deus. E Jesus vem pessoalmente para mostrar para aquela geração que os céus estavam com eles. Essa geração, ela dividiu Canaã, ela estabeleceu a adoração a Deus, ela estabeleceu as cidades levitas. Havia distritos entre o povo de Israel, na cidade de Canaã, aonde esse distrito era composto por cidades de levitas, 48 cidades, e essas cidades, todas elas trabalhavam em prol da adoração. Então, eles instituíram o dízimo, a adoração, o culto, o tabernáculo. Eles fizeram muitas coisas ali. Eles fizeram distritos pastorais. Eles organizaram a adoração. Eles fizeram muitas coisas que deveriam ser feitas e que precisavam ser feitas. Eles estavam atentos a isso. Então eles estavam trabalhando para que isso fosse realidade. Mas Josué, em seus últimos apelos ao povo, sabendo que o povo era fraco espiritual e que sua geração, sem uma liderança, iria pastar. E Josué 24:15, abra sua Bíblia, você já está em Josué 24:15. Nos últimos apelos ao povo, isso, Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra que habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele diz que há um problema com a geração que se passou. Porque Josué, quando ele fala aos pais, ele quer dizer que a geração passada. Ele diz que a geração passada fez o quê? Adorou os deuses da além do Eufrates. Então, aquela geração, mesmo vendo as maravilhas de Deus, não adoraram a Deus. E agora Josué, ele diz a mesma coisa para essa geração. Ele diz: olha, vocês estão indo pelos mesmos caminhos dos seus pais. Eu digo hoje para vocês, a quem vocês vão servir? Se vocês vão servir os deuses dos seus pais, ou se vocês vão servir o Senhor. Eu já escolhi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo essa geração, vendo também maravilhas, fazendo coisas para Deus, organizando cultos, organizando os distritos, mesmo assim Josué viu que eles eram fracos espirituais. E Josué, ele no seu último apelo, ele pede para que eles sirvam a Deus, para que eles estejam ao lado de Deus, para que eles se entreguem a Deus e não à idolatria como fizeram os seus pais. Juízes, capítulo 2. Abre aí, verso 10. E termina assim, a geração de Josué. Capítulo 10. Não, capítulo
capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte, no 10: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Ponto. Quando a Bíblia diz que foi congregada toda aquela geração, quer dizer que aquela geração morreu. Toda aquela geração de Josué morreu. E agora começou uma nova geração. E essa geração que se levantou, ela não conhecia quem? O Senhor e nem as suas obras. Poxa, mas como assim? A primeira geração viu maravilhas, viu a mão de Deus. A segunda geração também viu maravilhas de Deus. E agora se levanta a terceira geração dizendo que não conhece o Senhor e nem as obras do Senhor. De quem é o erro aqui? Da primeira, da segunda ou da terceira geração? Lembra que Josué, o apelo de Josué é que para que a geração dele lá se mantesse firme e não adorasse os deuses que os pais deles adoravam, mas adorasse o Senhor. A gente vê que as três gerações, elas têm erros. As três gerações estão erradas. Mas a geração que não conhece o Senhor chega a ser uma facada no nosso legalismo de religião. Porque, como assim o povo de Deus, que adora a Deus, não conhece o Senhor? Você já perguntou-se, ou já perguntou para aqueles que você é discipulador, quem é Deus? Você já perguntou para essas pessoas quem é Deus? Eu, estudando sobre isso, eu perguntei para o Miguel, quem é Deus? Deus é Deus. Daí eu entendi, né? Poxa, para ele é simples dizer, né? Deus é Deus. Mas quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus verdadeiramente para você? Deus é um ancorador apenas? É um sustentador apenas? É um gancho? É apenas um objeto que você só vai lá quando você precisa? Que você só procura quando você está extremamente se sentindo sozinho, em depressão, em ansiedade? Deus é o cara que você está lá somente só para... né? Olha, Senhor, não, eu estou precisando agora, Senhor. Agora o negócio ficou feio. Agora eu estou precisando do Senhor. Agora eu preciso que o Senhor me ajude. Onde está Deus nos outros dias da sua vida? Onde está Deus na sua casa, na sua vida? Os pais são extremamente responsáveis, não somente pela espiritualidade dos filhos, como também pela espiritualidade dos seus netos. Os vô, as avós, os pais, todos eles têm responsabilidade. E daí o vô diz, né, não, mas, irmão, o meu filho lá não deixa me meter na vida do meu neto. Responsável. Você é responsável pela espiritualidade do seu filho desde quando ele nasce. Os seus pais, aqui diz, os seus pais, eles adoravam os ídolos dos seus pais. O que você tem feito na sua casa para levantar o altar do Senhor? O que você tem feito na sua família, no seu discipulado para levantar o altar do Senhor? Você é extremamente responsável. Você só saberá se você é um bom pai quando os seus filhos tiverem netos, quando os seus filhos tiverem esposas. Você vai ver que ele é um bom pai, um bom marido, na maneira com que ele trata a esposa, na maneira com que ele trata os filhos, na maneira com que ele lida com as situações. É assim que a gente vê como a gente é um bom pai.
O que você está fazendo para ser um bom pai e uma boa esposa? Logo a passagem do Rio Jordão, Josué, ele disse para cada uma das tribos pegarem uma pedra desse rio, e a pedra era grande. E eles deveriam levantar um altar para o Senhor na frente do Jordão. E essa pedra era para memorial. Memorial. Então, quando o povo passasse ali, quando o hebreu passasse ali, quando o israelita passasse ali, ele visse aquelas pedras e ele perguntasse: pai, o que são essas pedras? Ele falaria das maravilhas do Senhor. E a Bíblia também nos diz que essa geração não conhecia nem o Senhor e nem suas obras. Ela não conhecia que Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito com mão forte. Ela não conhecia que Deus haveria realizado um milagre de destruir aquele povo que o povo de Israel não conseguiria destruir por suas forças. Que ele destruiria as muralhas de Jericó. Então, quando era passado ali, diante do Jordão, não havia aquelas pedras, e o povo não conhecia. E o que acontece hoje? As nossas gerações estão vivendo sem os altares do Senhor, porque as gerações passadas não estão erguendo os altares para o Senhor. Eles adoraram a Baal, a Astarote. E sabe o que essa geração fez, essa geração de Josué? Ela foi tão mais longe, tão mais longe, tão mais longe, que ela passou para a próxima geração essa adoração. E essa adoração levou à morte da próxima geração. Sabe por quê? Porque para você adorar Baal e Astarote e Moleque, você deveria ofertar. E uma das principais ofertas para esses deuses eram os seus filhos. Reis ofertaram os seus filhos. Manassés ofertou seus filhos. Uma geração que está matando a próxima geração. Uma geração que mata dia após dia a próxima geração. O que você tem feito pela próxima geração? Irmão, mas eu acho que eu estou no caminho. Deus, ele precisa de mais. Deus, ele quer mais para a próxima geração. Ele não quer apenas um pouco ou o que eu consigo. Ele quer que você se entregue para que a próxima geração ela venha firme no Senhor e conheça quem é o Senhor e as suas obras, as suas maravilhas. O meu maior medo hoje como pai é passar pela experiência do que muitos na igreja passam, de ver os seus filhos longe do caminho do Senhor. Amém. Só que eu entendo hoje que eu sou extremamente responsável por isso. E a minha é negada. A minha é negada. O privilégio de existir. E por que eu digo esse privilégio? Porque muitos desistiram, muitos não estão aqui hoje. E hoje desfrutam do privilégio da vida, de beber, de fazer o que quiser, dos desejos da carne. E eles se sentem privilegiados pelo mundo. Mas a mim é negado isso, porque quando eu chegar lá na Nova Jerusalém, eu quero chegar não somente com os meus filhos, Amém. mas também com os netos e com os meus bisnetos. E quando perguntarem para o meu filho: olha, como foi que você chegou aqui? Olha, eu cheguei aqui porque meu pai não desistiu. Amém. Amém. Tem você o sentimento de desistir? Tá pesado, o trabalho está pesado, os colegas do trabalho estão pesados, as contas estão pesadas, está difícil o sábado. Obrigado. Tá
está ruim, não desista. Porque por mais que o mundo diga que isso aqui é privilégio, Deus tem coisas muito maiores. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis. Amém. Não desista. Não desista. Essa geração que não conhecia o Senhor, ela se afastou do Senhor. Ela estava envolvida com os afazeres. E a gente olha para o nosso panorama hoje e a gente vê que a gente está muito envolvido com os afazeres. Instituindo culto, fazendo programações. Mas ainda falta para nós instruir as novas gerações. Não é só compromisso de um, é compromisso de todos. O pai e a mãe são responsáveis pelo culto no lar. Eles são responsáveis por ensinar as crianças. Eles são responsáveis por ensinar qual o caminho que essa criança tem que andar. Andar junto com ela, lado a lado. Ensina a criança no caminho. Ensina ela. Ensina o jovem no caminho. Dê oportunidade aos jovens. Dê oportunidade a essas pessoas que estão vindo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo hoje a igreja, ela lutando por muitas coisas que não são essenciais e brigando por muitas coisas que não são essenciais. E aí você vê outras igrejas com muitos jovens. Não porque o jovem entendeu a teologia do Apocalipse ou alguma coisa assim, não. É porque o jovem ele viu que lá ele se sente melhor, ele se sente mais abraçado, ele tem oportunidade. Não é brigado por coisas infantis. E isso não é para nenhum de vocês, isso é para mim. Eu devo ter mais paciência com os jovens. Eu devo ter mais paciência com as crianças. Se o chapéu serviu, também assuma ele. Pegue e mude. Pegue e dê atenção para as próximas gerações. Essa geração que não conhecia o Senhor, ela passou por tremendos bocados, porque não conhecia o Senhor. Tremendas provações, lutas. E agora eu digo para você: você quer que o seu filho seja feliz? Sim? Sim? Só um? Vocês querem que os seus netos sejam felizes? Sim. Assuma a responsabilidade que Deus lhe entregou. Amém. Assuma a responsabilidade. Porque é o seguinte, a sua responsabilidade, ela vai criar impressões tão intensas no coração desse jovem, dessa criança, que quando essa criança crescer e ela tiver que decidir entre o Senhor e os deuses daquele ciclo passado, ela vai escolher o Senhor. Amém. Tem você abandonado o Senhor? Deus se levanta hoje aqui na igreja do Albatroz e diz para você: é tempo de renovo, é tempo de aliança. Faça uma aliança com o Senhor. Então é o seguinte, essa geração dos filhos de Josué, ela se levantou, não conhecia as suas obras, não conhecia quem Deus era. E no nosso mesmo contexto a história se repete. Casamentos se iniciam e se terminam com um piscar de olhos, porque os jovens não foram instruídos pelos pais. E daí você vai para a cultura bíblica, você vai ver que o pai escolhia, a família da noiva escolhia, havia todo um contexto ali envolvido no casamento, porque era extremamente necessário para o pai que essa filha, essa coisa preciosa que ele tinha, tivesse um futuro. Hoje os pais, eles não dão a mínima, e os jovens estão aí fazendo escolhas erradas, escolhendo caminhos errados, e muito mais para frente
vão sofrer dores, pesadelos tremendos, lutas, que você vai olhar e você vai dizer: poxa, eu estava lá no caminho, eu estava lá certinho, eu me afastei, aí eu olhei onde é que está hoje. Os seus filhos podem escolher um caminho diferente, mesmo você lutando, podem. Mas Deus, Ele dá essa responsabilidade para nós, porque nós somos responsáveis pelos filhos que Deus nos deu. E sabe o que Deus, Ele não vai te cobrar? Deus, Ele não vai te cobrar nada quando você chegar no céu. Ele não vai te cobrar nada. A única coisa que Ele irá te cobrar e te perguntar é dizer assim: aonde estão os filhos que eu te dei? Aonde estão eles? Aonde estão os seus filhos? Aonde estão os filhos da igreja? Aonde estão os jovens da igreja? Aonde estão? Será que o Senhor iria ficar bravo comigo? Será que Jesus não iria pregar porque foi tirado esse coisa daqui, botado lá? Ou porque foi feita uma... Bíblicos essenciais, é o que devemos ser hoje. Sabe que eu fui com a minha esposa no cinema olhar um filme, né? A Forja. É um filme que está em primeiro lugar no Brasil. E eu aconselho você, vá, gaste um pouquinho do seu tempo, principalmente para os evangelistas. Os evangelistas aí, o Walter, pega aí, ó, a parceira aí, bota no carro e vai. É um tapa na cara de todo cristão. E por que eu digo isso? Porque ele ensina o discipulado, ele ensina a discipular as pessoas, ele ensina como evangelizar. Mas ele não ensina simplesmente só a evangelizar. Ele ensina a evangelizar e como evangelizar as novas gerações. E há uma frase tremenda do autor. Ele diz: aquele que mais investir na nova geração é o que vai ganhar a nova geração. Aquele que mais investir. E quando ele fala investir, ele dá o contexto de investimento. Ele coloca o tempo, ele coloca ali os frutos do Espírito envolvido. Ele, quando o jovem chega atrasado no compromisso dele, o jovem todo encabulado, desesperado porque estava atrasado, ele tinha prometido que não iria se atrasar, mas agora se atrasou, coisa de jovem. Ele disse: senta aí, eu separei um lanche para você, comida para você, senta aí, já comeu, está bem? Muitas vezes nós queremos criticar, muitas vezes nós queremos cobrar, e esquecemos da essência, que é o Evangelho. Tem você investido na nova geração, colocado tempo, tirado um tempo do seu sábado, não somente para estar com os jovens, mas também para levar o jovem a uma visita, a dar estudos bíblicos. Tem você se dedicado às novas gerações? Aquele que mais investir na nova geração é o que vai ganhar. E os pais perdem os filhos porque não ouvem os filhos e não investem nos seus filhos. Irmão, mas meu filho teve de tudo. Será? Será que quando ele mais precisou, você esteve ali para ouvir, ou você estava muito preocupado organizando as suas finanças, a sua casa, o culto, a igreja? Assim como aquela segunda geração se preocupou tanto com as coisas que se esqueceu de dizer para a nova geração quem Deus era e as suas maravilhas. Você não pode mudar todos. Eu, Felipe, não posso mudar todos, nem consigo isso. Mas Deus é um Deus do impossível e Ele consegue mudar a vida de muitas pessoas. Amém. Ele consegue mudar as vidas dos jovens, das crianças, dos idosos. Ele consegue mudar a vida das famílias. O plano do Senhor para Israel
não era apenas superficial. Não era apenas superficial. Era um plano totalmente grande, era gigantesco. E ele não só ele institui aquele memorial após o Jordão ali, mas ele também diz que essa geração, essa nação, ela deveria apresentar quem Deus era para o mundo. Nós temos esse mesmo propósito hoje. Não somente com a geração nossa aqui, mas com a geração que está lá fora. Eles precisam conhecer quem é Deus e suas maravilhas. Será que vale a pena investir nas novas gerações? Larga o vídeo aí. Não vai aparecer muito bem ali, mas tá congelado. Larga mais. Eu vou ser tudo diferente. Eu vou ser gravador. Eu vou ser uma futura líder de jovens. Paraná, eu sou o futuro diretor dos dois trabalhadores. Eu vou ser um patrulho pastor. Eu vou ser uma futura diretora da escola. Se Deus quiser, eu vou ser um futuro só na parte da igreja. Eu vou ser a futura diretora da escola. Nós levaremos a mensagem ao mundo. Nós vamos chegar e desfrutar. Deixar que a mim segue livres. Irmãos, entenda uma coisa. Para que Jesus volte, para que se cumpra, nós precisamos investir nas novas gerações. Investir os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso tempo. Mais cedo ou mais tarde você irá envelhecer. Você não terá mais a força e o ânimo. E isso é biblicamente correto. Paulo, ele vai lá e discipula o jovem Timóteo. E ensina o jovem Timóteo. Nós, mais cedo ou mais tarde, vamos envelhecer. Não estaremos mais aqui. Se Jesus não voltar, a titularidade da igreja, a titularidade do movimento do Evangelho, não somente aqui na Albatroz, mas ao mundo, será desses jovens, serão dessas crianças, serão dos seus filhos, serão dos seus sobrinhos, dos seus netos. Eles serão os pastores, eles serão os diáconos, eles serão os anciãos, eles serão os professores. O que você tem feito para que se cumpra esse desejo? Esse desejo não é das crianças. Esse desejo é um desejo de Deus para a sua igreja. Amém. O que você tem feito para essas crianças, para esses jovens? O que você tem feito para os seus filhos? Não importa o quanto a sua geração fez, importa o legado e as marcas em corações quebrantados, em corações sozinhos, em corações sem esperança. Coloque pedras na mente dos jovens, dos filhos, dos seus netos, daqueles jovens que rodeiam você, para que quando perguntem quem é o Senhor, eles se lembrem daquela pedra que você colocou, e ele vai dizer: olha, eu entendi que o Senhor é o meu Criador, não só meu, mas Criador de tudo. Quando eles estiverem na faculdade e eles estiverem estudando sobre evolucionismo, e muitas pessoas vierem dizer para ele: ó, não, Deus não existe, porque esse negócio de Deus não existe, você tem que ser ateu, esse negócio de Deus não existe. Ele vai dizer: não, lá na Bíblia está escrito que há um Criador, que criou todas as coisas, que criou mulheres, e nós não estamos aqui por causa de uma explosão, nós estamos aqui justamente porque Ele nos criou por causa da sua vontade. E não somente isso, Ele voltará e nos resgatará. Essa é a promessa dele. Deus, Ele quer ser o Deus de todos. Ele quer ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas Ele também quer ser o Deus da família do Felipe, da família do Robson, da família da José, do Paulo e de todos aqui.
E eu louvo a Deus, e eu gostaria também de agradecer o ministério da Dona Isa. A Dona Isa tem trabalhado constantemente por essa igreja e pelas crianças dessa igreja. Ela vai e ela busca as crianças, ela vai e coloca o seu tempo, ela vai e coloca seus talentos, ela vai em mercado, arrecada, ela vai em irmão de irmão e pede, e está ali sempre procurando o melhor para a família. Dona Isa, Deus seja louvado pela tua vida. Amém. E Deus deu o galardão, mas não somente esse galardão que a senhora, de nós estarmos lá, mas que também a sua família esteja lá. Glória seja a Deus pela sua vida. Quem deseja hoje fazer uma aliança com Deus, de fazer diferente daquilo que estamos fazendo totalmente errado, mas esse é o momento de nós nos organizarmos e entender que a nova geração que está vindo, ela não vai pensar que nem nós. Deus institui cabeças diferentes para pensar de maneira diferente, para solucionar problemas de maneira diferente. Ela não irá pensar de maneira menor. Ela irá pensar de uma maneira mais tecnológica, ela pensará de uma maneira mais avançada. Só que aquilo que não é essencial, não gastemos tempo. Aquilo que é essencial, lutamos e ensinamos eles a caminhar, a concluir, a escolher o melhor caminho, a doutrinar, a discipular, dizer, não, esse caminho aqui não está legal, mas esse caminho aqui é o certo. Vamos juntos? Vamos juntos. Quem deseja fazer essa aliança com Deus? E eu desejo que Deus também esteja na família de cada um. Amém. Pode largar o hino final? E por sua luta, por sua persistência, muitos irão dizer obrigado. Que fui pro céu, um sonho tão real, nas ruas do lago de cristal. Vi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem chamou meu nome. Imagina o jovem chamando o seu nome lá. Perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino
acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado, Jesus. Por dar a igreja ao Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar ao Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar ao Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar ao Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. O Senhor não tarda a sua promessa, mas Ele é longânimo, esperando que todos nós chegamos ao arrependimento. O Senhor está esperando cada um de nós entregar o seu coração verdadeiramente para Ele. Vamos orar? Vamos? Grande Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra, pelo tempo de oportunidade que o Senhor tem nos dado, de restaurar altares em nossa família, de restaurar aquele vaso que está quebrado, Senhor, de assumir verdadeiramente a nossa responsabilidade, Senhor. Que o Senhor nos auxilie como pais, como mães, como líderes, não somente aqui, Senhor, mas principalmente fora da igreja. Que possamos estar atentos às oportunidades e que possamos assim, Senhor, fazer a diferença no seu reino, Senhor. Que o Senhor levante não somente dessa igreja, mas levante da sua igreja ao redor do mundo bons pais, boas esposas, bons maridos, boas mães, Senhor. Levante grandes missionários, Senhor, que levem o seu evangelho até os confins da terra, Senhor. Esteja com os jovens da nossa igreja. Dê força, revigora o ânimo e que eles nunca venham se afastar desse caminho, Senhor. Que eles corram a corrida que lhe foi proposta, Senhor. Nos abençoe, esteja conosco, em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.